Pessoal, então meu nome é Ismael Bernardi, para quem não me conhece. E para quem me conhece também, meu nome é Ismael Bernardi. Beleza, essa foi a única piada da noite, porque eu não sou bom de piada. Então vamos seguir em frente, né? Porque senão fica complicado. Pessoal, o Felipe comentou comigo sobre vir para cá conversar com vocês um pouco. Somos todos jovens aprendizes sempre, né? Eu também sou jovem como vocês. E só tenho feito um trabalho voltado à assessoria para empresas já há uns 12 anos. Bastante coisa já. E aí a gente conversando, surgiu a ideia, vamos lá falar sobre tua experiência, sobre um pouco do que você enxerga sobre a gestão das empresas. E aqui a gente sabe que tem empresas pequenas, tem empresas médias, tem empresas maiores. Então a ideia foi montar algo que atendesse a todos, tá? De um ponto de vista que atendesse a todos. Eu não venho aqui ensinar nada para ninguém, porque tá longe disso. Eu venho aqui para trazer conhecimento organizado para a gente poder pensar. Tá? Então eu gostaria que você estivesse meio aberto nesse ponto para acompanhar comigo o raciocínio aqui. Bom, rapidinho sobre empreendedorismo. Um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. A gente ouve muito que empreendedor é quem tem uma ideia e aí coloca um negócio, né? E eu já vi muitos empreendedores começarem um negócio, andarem um pouco e já morrer. Ou começa um negócio, começa dois, começa três e se perde no meio do caminho. Então, o item realizar, eu acho que é fundamental do ponto de vista de quem quer colocar um negócio. Tem que realizar, tem que estar no dia a dia realizando. É um trabalho árduo, não é simples. Se vende uma ideia de que empreender é muito bonito e lindo, mas eu acho que tem que ter um pouco de responsabilidade nesse aspecto. O mito. Temos 3 mitos sobre o empreendedor. Empreendedores são natos, nascem para o sucesso. Será que empreendedor é nato e nasce para o sucesso? Eu acho que não. Enquanto a maioria dos empreendedores nasce com um certo nível de inteligência, empreendedores de sucesso acumulam relevantes habilidades. Temos que desenvolver habilidades enquanto empreendedores. Experiências e contatos com o passar dos anos. Né? Capacidade de ter visão e perseguir oportunidades aprimora-se com o tempo. 2. Empreendedores são jogadores que assumem riscos altíssimos. Concorda com isso? Que empreendedores são empreendedores que aceitam riscos altíssimos? Eu diria que os empreendedores mesmo tomam riscos calculados, calculam ao máximo os riscos deles. Né? Evitam riscos desnecessários, compartilham risco com os outros, trazem mais pessoas para os negócios, dividem o risco em partes menores e faz a coisa um pouco mais planejada. Né? Terceiro mito, os empreendedores são lobos solitários e não conseguem trabalhar em equipe. Isso eu já ouvi também muito. Né? Então, a realidade é que bons empreendedores são ótimos líderes, criam times, né? Criam times para trabalhar junto. Desenvolvem excelente relacionamento no trabalho com colegas, parceiros, clientes, fornecedores e muitos outros. Né? Bom, analisando um pouco esse ponto de vista, eu quero trazer uma análise para vocês. Não sei se vocês já viram esse vídeo, da Natura, do consultor da Natura, que traz uma análise da mudança do mundo hoje em dia. Olá, meu nome é Ricardo Guimarães, eu sou casado com a Lili há 44 anos, tenho 4 filhos, 3 netos, alguns adolescentes, trabalho para grandes empresas, vivendo esse mundo maluco, e eu vou aqui contar para vocês o que a gente está compreendendo sobre o mundo, para talvez ajudar você a tomar boas decisões a respeito da educação que você dá para os seus filhos, para a sua carreira, trabalho, enfim, com relação ao futuro de todos nós. Olha isso aqui. Esse desenho, ele significa o que está acontecendo com o mundo. Parece um cardiograma, mas não é um cardiograma. Ele mostra que tem um momento que as coisas estavam muito paradas, quase mortas, e começa a acelerar, e passa a ter uma animação, uma vida que não tinha antes. Tudo ficou acelerado. Sabe por quê? Por causa da tecnologia de informação e comunicação. Nessa fase, tinha pouca gente no mundo e a tecnologia de informação e comunicação era muito rudimentar e cara. Telefone fixo no lugar, imagina. Demorava muito para as coisas acontecerem. O cenário era estável, quase parado, lento, previsível, controlável, simples. Acontecia uma coisa de cada vez. Nessa fase, criamos instituições com hierarquias poderosas que controlavam o mundo. E nós nos sentíamos muito seguros, porque tudo permanecia igual por muito tempo. O indivíduo se submetia ao grupo, abria mão da sua individualidade, aprendia a regra do jogo e a vida seguia em frente.
Isso deu certo por um bom tempo. Aí, com mais gente no mundo e com uma tecnologia de informação e comunicação mais poderosa e mais barata, todo mundo tomando decisão o tempo todo, numa velocidade absurda, o mundo começou a ficar instável, dinâmico, rápido, imprevisível, transparente, fora de controle, complexo. E nessa dinâmica toda, além da instituição, surge um novo personagem muito poderoso. O indivíduo conectado em rede, que acessa tudo e a todos o tempo todo. Mobiliza pessoas, trabalha, produz conhecimento sem precisar das estruturas e da permissão das instituições. Aquelas instituições hierárquicas e controladoras estão tendo que aprender a lidar com esse novo cenário, com esse novo indivíduo mais conectado, mais livre, mais móvel, mais bem informado e crítico. O mundo mudou tanto que pessoas de muito sucesso naquele cenário estão tendo muita dificuldade para manter seus negócios e empregos nos dias de hoje. Eu vou contar a história de um executivo muito importante, de uma organização global, poderosa, que estava tendo problemas enormes, prejuízo, perdendo o mercado em todos os países em que tinha operação. Tinha brigas políticas internas entre departamentos, entre regiões, escândalos públicos, corrupção no financeiro e tudo acontecendo ao mesmo tempo, com toda essa transparência ao vivo e a cores do tempo real. Esse grande executivo viu aquele cenário e disse: eu não dou conta dessa complexidade, dessa velocidade, dessa transparência toda. Eu me demito. Aqui está ele. É o nosso querido Bento. O Bento foi sucedido por um outro executivo, que parece que foi feito sob encomenda para lidar com essa época de tanta inovação, onde o indivíduo tem que ser mais autônomo, mais senhor de si, não se submeter à instituição, mas, pelo contrário, liderar a instituição. Chico aceitou o desafio. Aqui está ele, de um jeito fácil de comparar e ver a diferença entre ele e o Bento. Veja que o Bento está arcado, submetendo ao protocolo e às regras da instituição. O Chico está mais senhor de si. Para ele ajudar a igreja, ele tinha que mudar a igreja. Para mudar a igreja, ele tinha que criticar e propor novas maneiras de fazer as coisas. Porque do jeito que deu certo no passado, não era o jeito que ia dar certo no novo cenário. E ele começou a criticar e a mudar tudo usando o discernimento, o bom senso e os seus valores, que são os mesmos da instituição. A cadeira, por exemplo, ele pediu uma cadeira mais simples, mais leve, mais prática, que ele mesmo pudesse carregar. A roupa, uma roupa que fosse fácil de vestir, leve, simples e confortável. O discurso, ele não queria que alguém escrevesse o discurso para ele. Ele mesmo ia fazer o discurso com as palavras dele. E para ele estar sempre atualizado e poder falar à vontade, ele não ia ficar isolado no Palácio do Vaticano, num quarto de 300 metros quadrados. Escolheu morar no Palácio Santa Marta, num quarto de 30 metros quadrados, junto com os outros 400 padres e bispos que viajavam pelo mundo, e ele ia almoçar com esses padres e bispos para poder conversar, trocar ideias e saber o que estava acontecendo no mundo. Mandou tirar o vidro do Papa Móvel para poder falar com o povo. Mudou a política de investimentos do Vaticano para ficar de acordo com as crenças da igreja. Isto é, investir em empresas que prezam os valores cristãos, porque se a política de investimento não estiver de acordo com as crenças da igreja, como é que ele ia ter credibilidade quando ele fosse vender a fé da sua igreja? Veja que ele está colocando em prática o seu discernimento para mudar tudo na instituição, da cadeira aos investimentos. Ele busca simplicidade, praticidade, economia, agilidade, leveza e consistência. O Chico é um bom exemplo de sucesso neste novo cenário. A mudança é tão grande que os historiadores dizem que está terminando a sociedade industrial e está começando a sociedade do conhecimento, a sociedade em rede, a sociedade do indivíduo conectado em rede. É uma época de transição e nós estamos aqui, exatamente no meio dessa transição. Veja o que está acontecendo. Neste ambiente estático, estável, a boa empresa funcionava como um relógio, uma engrenagem sem vida, isolada do ambiente, tic-tac, 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 onde o empregado era uma peça da engrenagem. O futuro era igual ao passado. Na medida em que o ambiente foi ficando mais mutante, mais veloz, novidade a toda hora, imprevisível, a empresa tem que se atualizar, aprender e evoluir o tempo todo para não desaparecer. Não é mais conservar, mas é adaptar-se, aprender, evoluir.
Não pode ser um relógio que se repete eternamente igual, mas um sistema vivo, aberto, interativo, que aprende e evolui sem parar. E as pessoas não podem ser peças de engrenagem que se repetem sem pensar. Tem que ser células vivas, sensíveis, críticas, interativas, que trocam ideias, sugerem soluções, como o Chico. A boa notícia é que a gente sabe gerenciar muito bem os sistemas vivos. Sabe por quê? Porque nós somos sistemas vivos. Somos feitos de sistemas. Sistema respiratório, sistema endócrino, sistema ósseo, sistema digestivo. Sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma interdependente com um propósito comum. Como o nosso corpo. O ponto mais importante para a saúde do nosso corpo é a interdependência. Veja no seu próprio corpo. Nossos órgãos trabalham de forma interdependente, sempre em busca do equilíbrio do corpo. Esse é o propósito. Se um órgão declara independência, e isso se chama câncer, o corpo entra em colapso. A integração entre os órgãos desaparece. A energia do corpo se esvai, não consegue mais interagir com o ambiente nem reagir aos estímulos. Como sistema aberto, ele vai sucumbir ao cenário. Então, se você quer trabalhar numa empresa de sucesso neste cenário, ajude a funcionar como um sistema vivo aberto. Você sabe, porque você é um sistema vivo aberto. Mas aqui vão algumas dicas para ajudar. Use o seu discernimento, seu bom senso e intuição. Confie em você. Promova a integração e a interação, onde você estiver. Seja sensível a informações relevantes para aperfeiçoar seu trabalho e a empresa. E o mais importante de tudo, reconheça que a realidade é interdependente. E por isso precisa da participação de cada um e de todos para resolver os seus problemas. Lembre-se, a boa gestão da interdependência garante a boa saúde do seu corpo e da corporação. Mais uma dica. Não deixe as pessoas confundirem autonomia com independência. Autonomia significa que você tem consciência de que faz parte de um todo maior e por isso você pode falar pelo todo. Por isso pode ocupar cargos de responsabilidade na hierarquia. Independência é quando você não se reconhece como parte do todo e olha só para a sua parte, colocando o todo do sistema em risco de colapso. Independência ou morte deu certo no século passado. Neste século, o certo é interdependência ou morte. Veja a evolução das relações na empresa e no mercado. No começo, a hierarquia era absoluta. Poucos mandavam e todos obedeciam como crianças obedientes. Não tinha concorrente, mas precisava de canal para vender. Depois, a empresa cresce, a hierarquia permanece, mas as áreas passam a ter seus chefes. As crianças ficaram jovens e, como jovens, andam em tribos. Nós versus eles. As áreas competem o tempo todo porque precisam se afirmar, como jovens. Essa é a fase da independência ou morte. No mercado, o concorrente aparece e obriga a empresa a olhar para o consumidor. Hoje, a competição continua, mas vai ter que conviver com a cooperação para sobreviver nesse mundo mais veloz e mutante, em que a interdependência fica cada vez mais importante. Temos que amadurecer como indivíduos e olhar para o nosso interesse pessoal e do todo ao mesmo tempo. O Papa Chico, quando falou do meio ambiente na sua encíclica, ele não falou com os cristãos apenas. Ele falou com todos que vivem neste planeta, que ele chamou de a nossa casa. É isso aí. É nós, junto e misturado. Essa é a real. Esse é o futuro com as pessoas mais valorizadas, mais bem informadas e fazendo melhores escolhas para suas vidas. Boa sorte. Pessoal, alguém já tinha visto esse vídeo? Vocês acham que tem algo de interessante nele? Do ponto de vista da realidade das nossas empresas, né? A gente está num momento de transição e que eu vejo muitas empresas tendo essa dificuldade de fazer a empresa conversar. Da empresa que começa a ter muitos setores ou ter muitos gestores espalhados nela, começa a ter dificuldade de fazer alinhamentos estratégicos para um caminho. E aí cada gestor toma a decisão por conta, né? E a gente está no meio exatamente desse processo. Então, pensem
lá no negócio de vocês, onde vocês trabalham, como é que vocês possam fazer com que a equipe consiga trabalhar junto nos projetos, nas ações, nas tarefas que têm que ser desenvolvidas. Quando se tem um problema, como é que se consegue trabalhar nesse problema? E vocês, como empreendedores, são a peça fundamental nesse processo. Eu vejo muito empreendedor dizer assim, pá, mas o cara aquele lá da gestão, lá do setor tal, não faz, ele tem que fazer. Ah, mas eu preparei o cara para ele fazer? O que eu disse para ele? Ele só quer que o cara faça. Mas a responsabilidade de dar condições para que os profissionais façam é nossa. Tá? Então esse é o recado que eu queria deixar para vocês com relação a isso. Com relação à gestão, que é o próximo passo, consiste em realizar diligências que conduzem à realização de um negócio ou de um desejo qualquer. No novo dicionário de Aurélio, gestão significa ato de gerir, gerência, administração ou organização. Muito claro para todo mundo o que é gestão. É você fazer uma ação para gerir algo ou pessoas ou algum projeto. E a gestão passa pelo processo decisório, em que a gente tem recursos econômicos, financeiros e materiais, pessoas para gerir e processos. As empresas não pensam, não lembram disso. Conforme você vai aumentando, você tem que lembrar nessas 3 grandes áreas. Você tem dinheiro para gerir, materiais, pessoas para fazer com que os processos funcionem. Então tem que dar condições, treinar as pessoas e organizar os processos para que elas consigam dar o melhor dentro do processo da sua empresa. Aqui, rapidamente, um nível de processo decisório, em que a gente tem tipo de tomada de decisão e nível organizacional. Então, claro que depende muito de cada contexto, mas um nível alto de tomada de decisão normalmente está envolvido com o pessoal que vai trabalhar mais com a estratégia, né? Um nível intermediário, algo mais tático, saber como fazer e como aplicar. E um nível mais de supervisão ou até mais operacional mesmo, o pessoal que faz. Né? Então é muito importante que a gente tenha essa noção para que quem faz, claro que quem gere também faz, mas faz de uma forma diferente. Quem gere tem que saber lidar com as pessoas e saber conduzir as pessoas ao resultado. E aí, nessa área de gestão, eu lembro vocês do plano de cargos e salários, que é uma das ferramentas da administração, que é muito interessante. Quem não tem na sua empresa, busque conhecimento, busque alternativas no mercado, ou até na internet, tem muito conhecimento para você começar a organizar isso. Definir organograma, não é para bonito o organograma, é para realmente dar condições de hierarquia e saber quem que conduz que equipe e onde está o ponto de decisão dentro dessa hierarquia. Ou seja, quem tem poder de decisão ou não, quem tem poder estratégico ou não e quem conduz quem. Muitas vezes nas empresas as pessoas não sabem disso, elas ficam perdidas e acontece muita ingerência. Muito cacique para pouco índio, né? A gente brinca. Então isso é bem interessante de pensar, tá? Então, organizar a empresa com um bom cargo de salários, organograma, análise das funções, descrição de cada função em nível operacional, tático e estratégico, elaboração do manual de cargos, elaboração do processo de avaliação de cargos, definir as faixas salariais conforme a CBO, conforme o mercado, enfim, só para lembrá-los sobre essa questão que é muito importante. A ideia da nossa conversa aqui é para lembrar de algumas ferramentas e quem não está fazendo, começar a fazer e pensar sobre isso, que isso é importantíssimo, tá?